Então, vai fazer sentido o lugar onde eu vim parar. Vai fazer sentido. Daqui a pouco. Eu só queria primeiro registrar, para meu espanto, porque parece que não tem limite, meu espanto. A gente fica falando, né, e a gente brincava com as barbaridades que a Dilma Rousseff dizia, né, a gente vive tirando onda com as coisas que o presidente Bolsonaro fala, é um monte de coisa que a gente lembra, mas olha, essa história do PSDB tá beirando o ridículo. Tá beirando o ridículo pelo lado do ridículo, né? Assim, já passou a barreira do ridículo. Tem que enaltecer a ideia de prévias, tem que bater bumbo, porque, de fato, pouca gente se preocupa com a ideia de prévias. É uma coisa que tem que ter valor. É bacana, vamos discutir, vamos debater ideias, blá, blá, blá. Agora, pô, descambou. Quer dizer, o Arthur Virgílio chama o Aécio Neves de maçã podre. Aí, o coordenador da equipe do Dória disse que o Eduardo Leite quer melar as prévias. O Eduardo Leite acusa o Dória de comprar voto. Aí eu fico perguntando o seguinte, eles estão construindo o quê? Uma terceira via ou a terceira guerra tucana? Eles estão construindo a terceira guerra tucana, pelo visto. É incrível como essa gente consegue, primeiro, achar que é a solução para o Brasil... porque Deus quer. Deus ungiu os tucanos e tucanos são divinos, né? As aves tucanas é uma coisa, agora o tucano acha que é um ser divino e que tem o direito de, não é de pleitear, né? É de estar na presidência. Mas esses seres horrorosos, né? Esses Bolsonaros, esses Lulas, eles insistem em ocupar a presidência, que é deles, né? Não é que eles são a terceira via, eles são a primeira via, a única solução. São muito presunçosos quando falam. E tem solução para tudo, só que a gente não sabe se eles são de esquerda, se eles são de direita, eles não sabem se explicar. A gente não sabe o que eles defendem, porque votam com o Bolsonaro, ao mesmo tempo namoram com o PT. É uma geleia. Aí o Dória vai dizer, não, eu tenho clareza ideológica. Bom, ele pode ter, o Eduardo Leite pode ter a dele. O Aécio, não sei se tem clareza, né, ideológica alguma, mas enfim, vai ver, tem Arthur Virgílio. Mas a hora que você soma essa gente, você fala, mas o que vocês acreditam no quê? E a gente fica sem entender. É impossível. Tem umas brincadeirinhas de internet que o casal fecha os olhos assim, e uma voz pergunta, quem é o mais bagunceiro? Aí eles têm que apontar o dedo para um e para outro de olho fechado. É o PSDB. Quem é o mais à direita? Eles apontam o dedo um para o outro. Quem é o mais inteligente? Claro, cada um aponta para si. Quem tem a solução para isso? Cada um aponta para si. Eles não, é inacreditável. E aí, o desafio do PSDB, e a gente lembrou esse desafio como sendo um desafio político, o PSDB é um partido sem voto, é um partido miúdo. Uma bancada pequena. E da sua fundação para cá só diminuiu. A gente lembrou disso aqui. Então, eles têm que se entender. A hora que eles soltarem um nome, tem gente lembrando que os adeptos do Moro, os seguidores do Moro, os humoristas estão de olho no PSDB, mas os humoristas também estão de olho no PSDB, porque virou uma fonte de piada. Mas a gente viu também, nas últimas horas, questões importantes envolvendo a candidatura Lula. Quer dizer, o Lula está circulando por aí e como ele está lá em cima nas pesquisas, como ele está lá 40%, 30 e tantos por cento, depende da fonte, ele está lá em cima nas pesquisas, parece que ele já não tem muito compromisso com as coisas que diz. E diz qualquer coisa que ele acredita, e a gente não sabe muito bem se ele acredita, se não acredita, porque por uma hora ele fala em democracia, outra hora ele defende o regime da Nicarágua, uma hora ele fala em democracia, Estado de Direito, que graças ao qual o julgamento do Sérgio Moro foi revisto, porque isso é numa democracia que acontece, mas ele defende o regime cubano, continua insistindo nesse troço de defender o regime cubano, defender o regime da Nicarágua.
E chega ao cúmulo de dar uma entrevista para um veículo de comunicação espanhol, dizendo comparando, dizendo, se a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder, por que não o Daniel Ortega? Como assim? Um regime ditatorial. E ele compara com o regime que manteve a Angela Merkel no poder. É inacreditável. É inacreditável. E essa conta vem. Se vai ser suficiente para colocá-lo em xeque ou não, essa conta vem. Agora, cadê a coerência? Quer dizer que ele defende ditaduras. Toda vez que fala que defende ditadura, ele vem para cima, é um absurdo. Os porta-vozes do PT dizem que ele defende a democracia, mas e a democracia na Nicarágua? Por que não tem uma palavra em favor da democracia da Nicarágua? Aí quando ele vai falar de Cuba, ele diz assim, vamos ter que falar do embargo americano. Podemos falar do embargo americano a um país miserável? Podemos. Agora, Cuba não tem responsabilidade em nada? De 1959 para cá, eles trabalharam num regime democrático? Tudo bem, derrubaram uma ditadura, substituíram por outra. Fulgêncio Batista era um desastre, mas era um desastre em 1959. E de lá para cá, o regime cubano virou um regime democrata? Não, mas eles têm uma educação incrível, eu não estou discutindo o que eles têm, o que eles não têm. Eles não têm liberdade. Eles não têm liberdade. Ah, mas o Brasil tem fome. Não mistura uma coisa com outra. Liberdade. Não tem liberdade em Cuba. Aí ele defende a Venezuela. Aí ele defende a Nicarágua. Desculpa. Nós não queremos o Brasil, Nicarágua, o Brasil, Venezuela, o Brasil, Cuba. Nós não queremos. Então, tem uma questão aí que vai vir à tona e ele vai ter que explicar. Vai ter que explicar, porque ele está falando disso sem muito compromisso.